No nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre o Mercado Livre. O Mercado Livre que apresentou aqui um crescimento absurdo de 113% no segundo trimestre agora de 2023, colocando uma pressão gigantesca em outras companhias que atuam no mesmo mercado, como, por exemplo, a Magazine Luiza, Via Varejo, Casas Bahia, Ponto Frio, Havan, enfim, essas outras varejistas que, se por um lado o Mercado Livre tem apresentado uma alta na sua lucratividade, mostrando a sua eficiência, por outro lado, essas outras varejistas estão apresentando prejuízos atrás de prejuízos, mostrando também a sua fragilidade. Olha essa matéria que acabou de sair no dia 3 de agosto, resultados do segundo TRI fazem a ação do Mercado Livre saltar 14% e nocauteiam a Via, que é a Via Varejo, e Magazine Luiza. As coisas estão ficando cada vez mais feias para principalmente a Magazine Luiza. Fica comigo até o final desse conteúdo que você vai entender o que está por trás do crescimento do Mercado Livre e como isso impacta o nosso mercado, como é que isso impacta o varejo brasileiro. Mas antes de entrar a fundo aqui no conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre. Eu vou pedir o seu like, você que já confia no nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo top, já deixa o seu like logo aqui no início do conteúdo. Se você está aqui pela primeira vez, ainda não conhece o nosso trabalho, calma, acompanhe o conteúdo até o final. Chegando no final, esse conteúdo agregou algum tipo de valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like, tá bom? Segue aí a sua consciência. Meus amigos, o Mercado Livre, ele apresentou o balanço financeiro das suas operações e o Mercado Livre é uma empresa de capital aberto, ele precisa fazer isso, mostrar esses números para o mercado e ele surpreendeu o mercado, trazendo aqui uma alta na sua lucratividade de 113% nesse segundo trimestre de 2023. Acontece que todo mundo acaba se dando bem, inclusive os seus acionistas. A companhia reportou um lucro por ação de $5,16. A Via Varejo caiu 7% após esse anúncio e a Magazine Luiza também já caiu quase 5% após o anúncio do Mercado Livre. O Mercado Livre, nesse relatório, ele reportou um lucro líquido de 261,9 milhões de dólares no segundo trimestre agora de 2023. Já as receitas avançaram 57,2%, batendo aqui na casa de 3,4 bilhões de faturamento. Ou seja, o Mercado Livre ele aumentou o seu faturamento, ou seja, faturamento é uma coisa. Só que e o lucro disso? Não adianta de nada você faturar se você não está lucrando. Mas o lucro também avançou, ele está batendo aqui na casa de 264 milhões de dólares. Se você converter isso para real, isso vai bater na casa de R$1 bilhão. Pegando a Magazine Luiza como um exemplo, a Magazine Luiza ela reportou um prejuízo de 309 milhões agora no primeiro trimestre. E segundo o relatório, esse baixo desempenho, péssimo desempenho, ele foi afetado por duas coisas, que são as despesas financeiras e pela taxa de juros mais elevada, ou seja, estão colocando a culpa nisso na taxa de juros. E mesmo com o anúncio do Copom, do Banco Central Brasileiro, de uma redução da taxa de juros, mesmo assim as ações da Magazine Luiza têm descido ladeira abaixo nesses últimos dias. Agora se coloca no lugar de um investidor. Você como um investidor, você investiria numa empresa que está te trazendo R$1 bilhão de retorno a cada trimestre ou você investiria numa empresa que está trazendo aqui prejuízos milionários, por exemplo, de 309 milhões de reais, que foi o último balanço da Magazine Luiza? Bom, se você é uma pessoa inteligente, obviamente você iria investir aqui no Mercado Livre, que está te trazendo mais retorno. E o Mercado Livre tendo mais dinheiro no seu caixa, o que acontece? O Mercado Livre vai investir cada vez mais na sua plataforma, mais na sua solução. E o Mercado Livre, sendo uma empresa inteligente, o que vai acontecer? Ele vai conquistar cada vez mais espaço no varejo brasileiro, deixando as outras varejistas, por exemplo, disputando uma fatia cada vez menor desse mercado. Você está curtindo o conteúdo até aqui? O conteúdo está bem interessante, né? Bom, antes de a gente seguir no conteúdo aqui, eu vou te dar um recado que vai durar apenas alguns segundinhos. Esse conteúdo ele é patrocinado pela comunidade e-commerce. A comunidade e-commerce é a minha escola, onde eu e minha equipe te entregamos um plano de ação para você atuar no mercado que mais cresce no Brasil e no mundo, que é o mercado de e-commerce. Investindo algumas horinhas por dia, você vai conseguir aplicar a nossa estratégia e faturar alto dentro desse mercado. Bom, todas as informações estão no link que está na descrição desse vídeo e também está aparecendo no QR Code aqui. Aponta sua câmera para cá, você vai para uma página e lá tem todas as informações de como que a gente pode te ajudar a viver de e-commerce. E para piorar, esse balanço do Mercado Livre acaba colocando pressão nessas varejistas. Por exemplo, as varejistas listadas na Bolsa de Valores brasileira, na B3,
Elas vão apresentar os seus resultados agora, no dia 10 e dia 14 de agosto, respectivamente. Ou seja, cara, se o resultado for pior do que eles estavam esperando, que provavelmente é o que vai acontecer, a gente vai ver essas grandes varejistas descendo ladeira abaixo. Você que é um consumidor e já está acostumado a comprar os seus produtos através da internet, sabe que o Mercado Livre é uma das principais plataformas de comércio eletrônico do nosso país. E não só do país, né? Mas como também da América Latina, porque ele vende em outros lugares também. E o Mercado Livre ele não tem nenhum produto. Quem vende esses produtos são os lojistas, são os varejistas, são os fornecedores que colocam os seus produtos dentro da plataforma, disponibilizam esses produtos. E o outro lado, o trabalho do Mercado Livre também é trazer os consumidores, os clientes, para comprarem esses produtos, e toda vez que acontece uma transação dentro do Mercado Livre, ele ganha uma porcentagem em cima dessa venda. E há muitos anos o Mercado Livre tem investido em estrutura, ou seja, algo que as pessoas geralmente não ficam vendo. E esse tipo de investimento, ele só vai trazer um retorno lá no longo prazo. E a gente está vendo esse retorno do investimento do Mercado Livre, desse trabalho que o Mercado Livre tem feito há muitos anos, esse retorno começando a aparecer agora. E que retorno é esse, Josué? A gente está vendo aqui uma melhor lucratividade do Mercado Livre, uma melhor eficiência nas suas operações, o Mercado Livre investindo em tecnologia, acontece uma eficiência também no seu provisionamento técnico com esse investimento em tecnologia. Eu tive no Fórum E-Commerce Brasil, aqui em 2023, onde as grandes empresas estavam presentes lá, e o vice-presidente do Mercado Livre, ele palestrou lá, e ele trouxe muitas informações importantes. No Mercado Livre, a IA, que é a inteligência artificial, faz parte dos processos há mais de 12 anos e crescerá exponencialmente. A maior parte do trabalho em massa dentro da sua plataforma, quem faz esse tipo de trabalho é a IA do Mercado Livre, a inteligência artificial do Mercado Livre. Ou seja, a inteligência artificial que o Mercado Livre colocou dentro da sua plataforma já tem 12 anos, sendo que outras plataformas, outras varejistas, sequer começaram a esboçar algum tipo de ação com relação a esse tipo de trabalho. Parando para pensar aqui, eu percebi que há alguns anos atrás, a Magazine Luiza, Americanas, algumas outras varejistas, elas surfaram aqui algumas ondas no Brasil. Ou seja, tiveram fortes altas, inclusive na pandemia, a Magazine Luiza ela cresceu absurdamente. Só que esse crescimento ele não se sustenta quando a companhia não tem uma mentalidade, né, de entender quais são os problemas que os seus clientes têm e criar soluções. E quando a gente vê o mercado seguindo para um outro lado, acontece que essas empresas não têm estrutura para suportar essas mudanças, ou seja, elas não criaram uma base para conseguir suportar essas mudanças e acompanhar as mudanças do mercado, diferentemente do Mercado Livre, que já tem esse tipo de comportamento no seu DNA. Se a gente for olhar aqui o Mercado Livre, olha, o Mercado Livre, ele criou o Mercado Envios, que é uma das maiores empresas de logística da América Latina. O Mercado Livre criou o Mercado Pago, que é um banco digital completo, com todas as soluções, inclusive com crédito também. E o Mercado Livre tem trabalhado cada vez mais para deixar a sua plataforma mais rápida, mais eficiente, mais segura, diminuindo custos e o que acontece com isso? Aumenta a sua margem bruta. E foi exatamente isso que influenciou aqui no grande resultado do segundo trimestre do Mercado Livre, que a tendência vai ser a tendência de alta, de aumentar ainda mais essa sua lucratividade ao longo dos anos. Meus amigos, parece que vai ficar cada vez mais difícil para essas outras varejistas, como Americanas, Magazine Luiza, que precisa cada vez mais de crédito. Por isso que eles falam muito de taxa de juros, né? O jogo deles é falar de taxa de juros. Por quê? Porque eles precisam de crédito para cobrir o rombo milionário que eles têm a cada trimestre, a cada balanço que eles apresentam. Eles precisam de dinheiro para manter a operação funcionando. Enquanto isso, o Mercado Livre está nadando de braçada, conquistando cada vez mais espaço no mercado brasileiro. Bom, já trouxe algumas informações aqui, eu quero saber o que você acha disso tudo. Deixa sua mensagem aqui no campo dos comentários, vamos bater um papo sobre isso, continuar o nosso bate-papo aqui. E se você assistiu esse conteúdo até o final e esse conteúdo agregou algum tipo de valor para você, deixa o like aqui nesse conteúdo para ajudar o nosso trabalho. Bom, me chamo Josué Aragão, eu te vejo no nosso próximo bate-papo.